Nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre ICMS, mas como que funciona o ICMS na operação interna, como que funciona o ICMS na operação interestadual, tudo de forma prática e didática, tá? Se você está assistindo esse vídeo faz parte, é um complemento adicional do ensino do livro de formação de preço de venda mais tributação. Lembrando que tudo o que está sendo explicado nesse vídeo, tudo que está sendo explicado como simuladores, apresentação, essas coisas você recebe também, quem comprou o livro recebe, para fazer o acompanhamento de forma mais didática e prática, tá? Tudo passo a passo. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do computador, vamos mostrar para você de forma didática como que você pode aplicar o ICMS e entender as operações. Você, se você está aprendendo ICMS agora, o que você tem que fazer? Ir por partes, tá? Ir por partes e anotando cada parte, como que você está, depois você vai analisar qual o cenário que você está. Lucro real, lucro presumido, simples, nacional, como que funciona a sua operação, o seu negócio. E aí você vai usar esse conhecimento de forma prática lá, tá? Então você pode aprender tudo nesse livro, mas é importante que você também veja qual cenário você está. E aí você aprofunda naquele cenário com muito mais eficiência. Então vamos lá para a prática. Ó, o ICMS ele pode começar com as operações internas. O que é uma operação interna? Quando a gente fala assim, Giovanni, é uma operação interna. Operação interna é quando você está dentro de um mesmo estado. Vamos pensar, estou vendendo de São Paulo para São Paulo. É uma operação interna, dentro do mesmo estado. Se eu estiver vendendo de São Paulo para Minas, já é interestadual. Se eu tiver Minas interna. Então, esse é um conceito super importante. O que é operação interna? Não pode ter dúvida. Dentro do mesmo estado é a regra interna, tá? Então, como que é o mapa do Brasil hoje, quando você fala aqui de ICMS, né? Então, você tem um mapa do Brasil, então cada estado tem a sua alíquota padrão, tá? Cada estado tem a sua alíquota padrão, e aí, essas alíquotas vão alterando com o tempo. Então, não quer dizer que isso aqui é o mapa. Vamos pensar o seguinte: ó, o próprio estado do Rio Grande do Sul, em 2019, agora, né? Chegando em 2019, começo, estava com 18. Depois, 2021, ele resolveu alterar para 17,5. E agora, o estado do Rio Grande do Sul, né? O estado do Rio Grande do Sul, deixa eu ver, opa, ele está agora com a alíquota de 17, tá? 17% já em 2022. Então, eu estou alterando aqui justamente para você entender que isso aqui não é um mapa fixo. Algumas alíquotas podem ser alteradas, ok? Então, continuando aqui, a gente vai observando o que acontece aqui nesse cenário. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, a alíquota 18 interna. E como eu falei, isso aqui é a alíquota padrão, né? Você pode ter dermocosmético com 25, que são exceções, genérico com 12. Então, isso aqui é a alíquota padrão que eu estou passando para vocês, tá? Então, mapa das operações internas, tá? Aqui a gente tem um mapa do Brasil com as alíquotas padrão, tá? Você tem a padrão aqui. Agora, vamos entender um pouco mais. Olha, o estado de São Paulo mesmo, ó, tem 18 para as operações internas. Depois, ovo é 7, tá? Medicamento genérico, 12. Perfume, 25. Então, você tem que estar atento a essas exceções que acontecem no seu negócio. Agora, vamos ir para outra operação. Operação interestadual. O que é operação interestadual? É quando acontece uma operação de um estado para outro estado diferente, tá? Então, vamos aqui no exemplo. Aqui era uma operação interna e aqui é uma operação onde sai de São Paulo que vai para Minas. Então, operação interestadual. Mudou de estado a venda, tá? Ou a compra, não sei, depende do ponto de vista que você está, é operação interestadual. E quando é operação interestadual, meu amigo?
aí usa essa tabela aqui, tá? Então a gente tem essa tabela onde a gente tem a origem, aqui está a origem e aqui está o destino. Então você tem que fazer, né? Por exemplo, estou vendendo de São Paulo para Minas. Aí você vem aqui o MG, cruza, dá 12%. De São Paulo para o Espírito Santo, aí dá 7%. Então você tem que ver esse mapa para você saber quando eu for fazer uma operação interestadual qual é o ICMS. Mas vamos aprender aqui uma manha, né? Uma manha é o seguinte: hoje o Brasil é dividido em duas áreas. Os estados desenvolvidos, tá? Tá aqui, ó, que é o Sul e Sudeste menos o Espírito Santo, tá? Então, e aqui os estados em desenvolvimento, né? Então, quem dividiu isso aqui foi o Senado, né? O Senado dividiu o Brasil nessas duas áreas, tá? Vou tirar o meu risco aqui para ficar mais claro para você. Então, eu pus em verde aqui os estados, tá? Os estados desenvolvidos, aqui os estados em desenvolvimento, tá? Os estados aqui desenvolvidos, então quando você olha aqui, você fala assim, Giovanni, quem que são os estados desenvolvidos? São esses aqui. Quando você olha, analisa aqui, eu vou pegar, eu vou criar agora um mapinha, até para você entender aqui como que funciona isso aqui na prática. Funciona o seguinte, ó. O Brasil, aqui onde estão os estados desenvolvidos, isso aqui é mais praticamente, olha, praticamente 65% da receita do Brasil está aqui. Os outros 35% está distribuído aqui. Você vê que está muito desproporcional. Então foi criada a seguinte regra, tá? Quando sair do verde para o verde, a alíquota, quando o produto é nacional, tá? A alíquota é 12. Então, se for São Paulo para Minas, Minas para São Paulo, Paraná, tudo, aqui é 12. Quando for, tá? Quando a mercadoria sair da área aqui que está os desenvolvimento para preto para preto, também é 12. Tá? Então, daqui para cá, ó, Bahia para o Espírito Santo, 12, tá? Bahia para Sergipe, 12. Sergipe para Tocantins, 12, tá? Tudo aqui é 12. Agora, quando sair do estado preto, né, para o estado verde, né, a cor aqui, também é 12. Agora, quando sair de um estado verde para um estado em preto, aí o ICMS é 7. Então, praticamente, você tem que entender o seguinte: quais são os estados desenvolvidos? Sul e Sudeste menos Espírito Santo. Quando sair daqui e for para fora, aí é 7. Agora, entre eles é 12, entre eles é 12 e daqui para cá também é 12, tá? Então você não precisa decorar mais esse mapa, tá? Porque eu te expliquei o conceito aqui, tá? Mas existe uma regra para produtos que forem considerados importados, onde o ICMS interestadual é 4, tá? Gente, fortalecendo, ICMS interestadual, não é ICMS interno. O produto é importado, é de São Paulo para São Paulo. Então, olha, vai ser 18, né? Se for cair na regra geral. Agora, Giovanni, se for importado de São Paulo para Minas, aí é 4, tá? Então, essa regra do 7,12 é quando o produto é nacional e essa regra do 4 é quando é importado. Mas você precisa entender o que é produto importado. Produtos importados são: o governo criou, tá, uma tabelinha aqui, tá, em 2013, e essa tabelinha, ele criou um código que chama Código da Situação Tributária, tá? CST, Código da Situação Tributária. Esse código tem 3 códigos, mas o primeiro dele define se o produto é nacional ou importado, tá? Então, vamos pegar 0,60, 0,10, né? Então, o zero aqui, que é o começo, que significa se o produto é nacional ou importado. Basicamente, o governo fez o quê? Colocou produto 1, 2, 3 e 8. Quando tem o código 1, 2, 3 e 8, é importado. 0, 4, 5, 6 e 7 é nacional, tá? Então, 0, produto produzido aqui no Brasil. 1 é importado. 2,
2 é o seguinte, a indústria importou, vendeu para você. Aí você sai com o código 2. Se é um distribuidor, sai com o código 2, porque não foi você que importou, tá? 3 é uma mercadoria, né, que é nacional, tá? Só que ela tem mais de 40% de conteúdo importado na produção. Vamos pensar uma calculadora que você comprou praticamente tudo importado. Então ela tem mais que 40%, então ela é importada. Código 8, eu já pulo para o 8, porque vamos pensar que você comprou uma calculadora, mas você importou tudo dela. Né? Mais de 70% dela é importado, só a caixinha que não. Então, vira 8. Mas quer dizer só que de 40 a 70, de conteúdo 40 a 70 é 3, se for mais, é código 8, só para o governo controlar. Depois tem algumas aqui, produção feita em conformidade, tem uns processos aqui, esse decreto tem um decreto de lei, tem que ver se enquadra nesse decreto. Depois o 5 é nacional também. Tem conteúdo importado? Tem, mas é pouco, é menos que 40%, tá? Aí considera nacional. Tem produto também que é importado, gente, só que ele tem uma exceção, cai numa lista aqui da Camex. Então, se ele está nessa lista, ele vai ser código 6. E mesmo ele sendo importado, ele vai ter o ICMS de 7,12. E depois, por último, aqui na explicação, né, que eu já expliquei o 8, ele é importado aqui, está na exceção, só que quem está revendendo é o distribuidor. O distribuidor comprou da indústria, está revendendo, sai código 7. Só para o governo saber que não é você que importou. Você comprou internamente de alguém que importou esse produto com exceção, mas continua nacional. Então, a alíquota de 4% nas operações interestaduais só quando tiver CST 1, 2, 3 e 8, tá? Então, essa é a regra quando a gente se fala em operação interna e operação interestadual com produtos nacionais e produtos importados. Então fica aí a dica, daqui a pouco a gente vai com mais conteúdo aí para você.